Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. No cafezinho espiritual desta semana, nós vamos ouvir a história de dois santos, dois amigos, que abraçaram a fé e o martírio através do testemunho da fé em Jesus Cristo, da Igreja, e para que a Igreja pudesse prevalecer sobre o inferno. Nós vamos conhecer a história de dois santos que foram martirizados no mesmo dia, da mesma forma, mas somente com 5 anos de diferença de martírio, mas no mesmo tempo. Nós vamos conhecer a história de São Cornélio e São Cipriano, que será comemorado na próxima semana. Amados irmãos e irmãs, estes dois homens, São Cornélio, que foi eleito Papa em 251, após um grande período de sede vacante, em que não tinha um pontífice na história da Igreja, ele foi eleito Papa sobre a perseguição do imperador Décio, imperador romano, e logo depois a sua eleição foi contestada por um outro imperador, Novaciano, que acusava o Papa de ter sido muito lascivo com os fiéis que tinham renunciado à fé logo no início da Igreja. Depois disso ele foi excluído, ele foi para um local isolado, ele se retirou para que pudesse permanecer vivo, mas foi encontrado, foi denunciado pelos romanos e foi morto, deixando novamente a sede da igreja vazia. E foi enterrado nas catacumbas de Calisto, em Roma, onde seu corpo permanece até hoje, os restos mortais. São Cipriano, também um outro mártir, não era de família cristã, mas que era um advogado, era um homem da sociedade, era um homem que conhecia as leis romanas, tinha uma certa influência no período romano, mas que fez a experiência com os cristãos ali aproximadamente entre os 35 e 40 anos, se converteu ao cristianismo, abraçou a fé, teve uma grande experiência com os católicos daquela época e decidiu se tornar sacerdote. Ordenado sacerdote, zeloso, logo depois sagrado bispo, no mesmo tempo, foi assim então um pastor para a igreja daquele tempo. Pela mesma perseguição de Décio e Valeriano, o imperador logo depois, a perseguição começou através dos fiéis e daqueles homens, e ele, para se manter vivo, São Cipriano também, mas ele estava enfrentando uma crise muito forte na fé da África, ele se retira, assim então, para se excluir e manter a fé viva da mesma forma que São Cornélio. E desta forma, São Cipriano, ele deixa o território africano, se exila, mas que também, no ano ali de 249, através da perseguição do imperador Décio, ele também é caçado, ele também é processado e ele também é julgado e é condenado à morte. Esses dois homens têm apenas 5 anos de diferença no martírio, mas foram martirizados pelo mesmo ideal, de manter intacta a fé da igreja no meio da perseguição. Amado irmão, amada irmã, no relato de canonização dos dois, existem muito poucos relatos sobre o período da perseguição em que eles estavam morrendo, mas uma única frase os dois disseram em comum. E a frase durante a sentença de morte que eles exclamavam foi: graças a Deus, Deo gratias. E assim, os dois entregaram a sua vida pelo próprio Cristo e pela Igreja, abraçando a fé e o martírio pelos cristãos católicos. Nós, em pleno século XXI, ainda não abraçamos totalmente a nossa fé. Hoje nós ainda não precisamos derramar o sangue, mas nós já derramamos o nosso sangue nos martírios diários. Que este mês de setembro, no meio de uma pandemia, no meio de um sofrimento em que assola a nossa sociedade, precisamos abraçar a nossa fé, abraçar a nossa cruz e manter viva a nossa esperança no Cristo, bom e eterno pastor. Se nós olharmos o contexto em que estamos vivendo, nós encontraremos, neste tempo, razões para ser mártires. Não os mártires da morte, não os mártires que derramam seu sangue, mas os mártires que precisam amadurecer a sua fé e permanecer com ela até o fim. Amado irmão, amada irmã, você que está começando esta quarta-feira, desta primeira semana de setembro, já entrando na segunda, já chegando no próximo fim de semana,
este é o meio da semana, que você possa se decidir pelo Senhor e abraçar a sua cruz. Que o exemplo de São Cornélio e São Cipriano, citado na liturgia da Santa Missa, citado no rol dos mártires, homens que derramaram sangue, possa nos contagiar também a abraçar a fé verdadeira em Cristo e não renunciá-la por nada. Que nós possamos ser homens e mulheres espirituais que tenham o coração elevado ao alto. Como dizemos na Santa Missa, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Sum sum corda, esse movimento de elevar o coração, elevar a nossa fé, elevar o nosso sacrifício ao mais alto dos céus, como forma de oração. Ao exemplo de São Cornélio e São Cipriano, possamos nós permanecer firmes na nossa fé e abraçar o nosso martírio diário. E abraçar a nossa cruz, temos a certeza que chegaremos aos céus. Que São Cornélio e São Cipriano possam interceder por nós e por toda a nossa caminhada de fé. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós. Até o nosso próximo encontro no Cafezinho Espiritual.